Paz e bem, meus irmãos, vamos continuar a leitura do nosso tratado com a 7ª prática, o desprezo do mundo. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Criador, visitai os corações dos vossos seguidores, preenchei com a graça do alto estes corações que vós criastes. Sois o Espírito Consolador, a dádiva de Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva, o fogo divino, a caridade, a unção invisível das almas. Vinde, então, com vossos 7 dons preciosos, vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo da promessa do Pai, vós que colocais o verbo do Pai em nossos lábios. Iluminai os nossos espíritos com a vossa luz, abraçai os nossos corações com vosso amor e santificai em todos os tempos nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação, preenchei-nos com vossa paz infalível, sede vós mesmo nosso guia, de modo que possamos evitar tudo que possa ser prejudicial à nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho e a vós mesmo. Sede sempre o objeto de nossa fé. Por isso seja a glória em todos os tempos para Deus Pai, para o Filho ressuscitado e para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa 7ª prática é o desprezo do mundo. Os servos fiéis de Maria têm o dever de desprezar, odiar e esquivar-se ao mundo corrompido, bem como de pôr em prática as atitudes de desprezo do mundo. Artigo 2º. Práticas particulares e interiores para aqueles que desejam se tornar perfeitos. Em acréscimo, as práticas exteriores que acabamos de citar, das quais não se deve descuidar, quer por negligência, quer por desprezo, segundo permitem as possibilidades e condições de cada um. Referiremos agora práticas interiores santificantes para aqueles aos quais o Espírito Santo chama a uma perfeição elevada. Eu grifei aqui, peço que vocês grifem aí também, tá? Tais práticas cabem em 4 palavras, na medida em que serão feitas por Maria, com Maria, em Maria, para Maria, a fim de que sejam feitas mais perfeitamente por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Primeiro, realizar todos os atos por Maria. Devem realizar todos os atos por Maria, isto é, necessário que obedeçam à Santíssima Virgem em todas as coisas e sejam conduzidos em todas as coisas por seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Os que se deixam conduzir pelo Espírito de Maria são filhos de Maria e, consequentemente, filhos de Deus. Como demonstramos, dentre tantos devotos da Santa Virgem, os verdadeiros e fiéis devotos são unicamente aqueles que se deixam conduzir por seu Espírito. Afirmei que o Espírito de Maria é o Espírito de Deus pelo fato de que ela jamais se deixou levar por seu próprio espírito, mas sempre pelo Espírito de Deus, que de tal maneira foi o seu mestre que acabou por se tornar seu próprio espírito. Por essa razão, declara Santo Ambrósio, que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar ao Senhor, que o Espírito de Maria esteja em cada um para alegrar-se em Deus. Que felicidade possui uma alma que, a exemplo de um bom irmão jesuíta chamado Rodrigues, morto santamente, foi possuída pelo Espírito de Maria e é governada por um espírito de mansidão e fortaleza, zelo e prudência,
humildade e coragem, pureza e fecundidade. 259. A fim de que a alma se deixe conduzir por esse Espírito de Maria, é necessário renunciar ao seu próprio espírito, às suas próprias luzes e vontades, antes do que quer que seja, de fazer uma oração, por exemplo, de presidir ou participar da Santa Missa, de receber a Eucaristia, de fazer qualquer outra coisa. Porque, se seguirmos as trevas de nosso espírito e a malícia de nossa vontade própria, ainda que a consideremos boas, servirão de obstáculo ao Espírito de Maria. Devemos entregar-nos ao Espírito de Maria para sermos movidos e conduzidos por ela. Precisamos nos colocar e nos abandonar em suas mãos virginais, como uma ferramenta nas mãos do trabalhador, como um violão nas mãos de um bom músico. Precisamos nos perder e nos esquecer nela, como uma pedra lançada ao mar, o que se faz de maneira simples e instantânea, com um único movimento do espírito ou verbalmente proferindo, por exemplo, as seguintes palavras: renuncio a mim mesma e me entrego a vós, minha amada mãe. Isso eu falo todos os dias. E mesmo que não sintamos nenhum deleite sensível nesse ato de união, nem por isso ele deixa de ser legítimo. Assim como se disséssemos com o mesmo teor de sinceridade e para grande desgosto de Deus, eu me dou ao diabo. Jamais. Nesse caso também, embora a afirmação não implicasse qualquer mudança sensível, não deixaríamos de ser verdadeiramente do diabo. De vez em quando teremos, durante uma ação e depois dela, de renovar o mesmo ato de oferenda, fazer tudo por Maria, por meio do Espírito Santo de Maria em nossa alma. Quanto mais esse hábito se tornar arraigado em nós, mais rapidamente nos santificaremos e mais cedo chegaremos à união com Jesus Cristo, que necessariamente se segue sempre à união com Maria, porquanto o Espírito de Maria é o Espírito de Jesus. Segundo, fazer todas as ações com Maria. Devemos fazer todas as nossas ações com Maria, ou seja, é necessário em nossas ações olhar Maria como modelo, plenamente acabado de toda a virtude e perfeição que o Espírito Santo formou numa simples criatura, para que a imitemos segundo nossas possibilidades. Assim sendo, em cada ação necessitamos questionar como Maria Santíssima a cumpriu ou cumpriria, caso se encontrasse em nosso lugar. Por conseguinte, temos de considerar e refletir sobre as grandes virtudes praticadas por ela ao longo de sua vida, particularmente sua fé viva, que a fez crer sem vacilar na palavra do anjo, ela acreditou com fidelidade e constância até o pé da cruz sobre o Monte Calvário. Sua humildade profunda, graças à qual ela foi capaz de viver oculta, guardar silêncio, tudo suportar e buscar sempre o último lugar. Sua pureza completamente divina, que foi e sempre será sem igual abaixo do céu, e finalmente todas as suas outras virtudes. Para que não se esqueça, repito mais uma vez, Maria é o mais excelente e único molde de Deus, o mais adequado a produzir imagens vivas dele, com pouco gasto e com rapidez, uma alma que ao encontrar esse molde nele se derrama. Logo se transforma em Jesus Cristo, representado pelo molde com realismo. Fazer todas as ações em Maria. Devemos fazer todas as nossas ações em Maria. Para entendermos bem esta prática, precisamos saber que a Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso terreno do novo Adão, do qual o antigo paraíso terreno era apenas a figura.
Desse modo, existem riquezas, belezas, raridades e doçuras inexprimíveis nesse paraíso terreno, deixadas nele pelo novo Adão, Jesus Cristo. Foi nesse paraíso que durante 9 meses ele encontrou toda a complacência, operou maravilhas e produziu riquezas com a grandiosidade de um Deus. Esse santíssimo lugar se constitui de uma terra virgem imaculada, que formou e nutriu o novo Adão, sem qualquer mancha ou sujeira, pela obra do Espírito Santo, que nele reside. É nesse paraíso terreno que se encontra verdadeiramente a árvore da vida, que trouxe Jesus Cristo, o fruto da vida, a árvore da ciência, do bem e do mal, que trouxe a luz ao mundo. Nesse ambiente divino, existem árvores plantadas pela mão de Deus e irrigadas por sua divina unção, que deram e dão diariamente frutos de delícia divinal. Também se vêem canteiros repletos de belas e diferentes flores das virtudes, que exalam um perfume que inebria até os anjos. Há nesse lugar verdes prados de esperança, torres de força inabalável, belas casas ornadas de confiança. Somente o Espírito Santo pode revelar a verdade oculta por essas figuras de coisas materiais. Também existe nesse lugar um ar puro, sem poluição, um lindo dia sem noite, da humanidade santa, um belo sol sem sombra, o sol da divindade, a fornalha abrasadora e inextinguível da caridade, na qual todo ferro jogado dentro é abrasado e transmutado em outro. Há um rio de humildade que brota da terra e que, dividindo-se em 4 afluentes, irriga todo esse ambiente encantado. São as 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Em Gênesis capítulo 2, versículo de 8 a 10, vocês vão fazer essa leitura sobre as virtudes cardeais. Falando através dos santos padres, o Espírito Santo assim definiu a Santa Virgem, a porta oriental pela qual o sumo sacerdote Jesus Cristo veio e voltará ao mundo. Ele veio pela primeira vez por ela e voltará da segunda vez também por ela. O santuário da divindade, o repouso da Santíssima Trindade, o trono, a cidade, o altar, o templo e o mundo de Deus. Todos esses diferentes títulos e louvores expressam a mais pura verdade no que diz respeito às múltiplas maravilhas de graças que o Altíssimo fez em Maria. Oh, quantas riquezas, quanta glória, que prazer, que felicidade poder entrar e permanecer em Maria, onde o Altíssimo assentou seu trono de máxima glória. Contudo, quanta dificuldade encontramos, pecadores como somos, para obter a permissão, a capacidade e a luz necessárias para o nosso ingresso em local tão eminente e sagrado, que tem como guardião não um querubim, tal qual o antigo paraíso terreno, e sim o próprio Espírito Santo, que dele se tornou o mestre absoluto e assim o descreveu. Você é um jardim fechado, minha irmã, noiva minha, uma fonte fechada, uma nascente lacrada. O Espírito Santo fechou e selou Maria, os miseráveis filhos de Adão e Eva, banidos do paraíso terreno, só podem entrar nele por uma graça do Espírito Santo, da qual precisam ter merecimento. Tendo sido fiéis e, por conseguinte, recebido essa graça incomparável, falta-nos permanecer no belo interior de Maria com agrado. Ali descansando pacificamente, apoiando-nos com confiança, escondendo-nos com segurança e perdendo-nos ilimitadamente para que, nesse seio virginal, a alma se nutra com o leite de sua graça e misericórdia materna, seja liberta de seus pavores, tribulações e pensamentos escrupulosos, esteja salvo de todos os adversários como o demônio, o mundo e o pecado, que nele jamais terão permissão de entrar.
Essa é a razão pela qual ela diz que todos os que atuam nela jamais cairão em tentação. Ou seja, os que permanecem na Santa Virgem em espírito jamais pecarão de modo considerável. Enfim, para que a mesma alma seja formada em Jesus Cristo e Jesus Cristo se forme nela, pois o seio de Maria, como declararam os padres, é a sala dos sacramentos divinos, onde Jesus Cristo e todos os eleitos foram formados. Quarta prática: fazer todas as ações por Maria. Por fim, todas as nossas ações devem ser realizadas para Maria, na medida em que, tendo-nos confiado a seu serviço, é justo fazermos tudo para ela, como um valete, um serviçal e um escravo. O que não quer dizer que ela seja considerada como o fim último de nossos serviços, porque esse fim último é Jesus Cristo, mas como nosso fim próximo e nosso meio misterioso, e nosso meio instantâneo para alcançá-lo. Tal qual um servo bom e fiel, não podemos deixar nos levar pela ociosidade. Devemos, ao contrário, sustentados por sua proteção, começar a realizar grandes coisas para essa augusta soberana. Temos o dever de defender seus privilégios quando estiverem ameaçados, o dever de conservar sua glória quando for atacada, o dever de incentivar todo mundo, quando assim pudermos, a seu serviço e a esta verdadeira e fundamentada devoção. O dever de falar e gritar contra todos os que deturparem sua devoção para ofender seu filho. Desse modo, só podemos esperar dela, como recompensa, pelos pequenos serviços que lhe prestamos, a honra de pertencer a tão amável princesa e a felicidade de com ela estarmos unidos a Jesus Cristo, seu Filho, com um vínculo que não pode ser desfeito nem no tempo, nem na eternidade. Glória a Jesus em Maria, glória a Maria em Jesus, glória a Deus somente. E assim encerramos a leitura do 8º capítulo do nosso tratado. Agradeço a todos vocês que foram resilientes e persistentes e que estão seguindo essa leitura a risco e entendendo melhor como será a nossa vida a partir do dia 15 de agosto. Entrega total à nossa mãe. Vamos fazer a oração e o próximo vídeo nós iremos entender melhor como praticar essa devoção na Santa Comunhão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave do Mar Estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, ó dai-nos todo o bem. Mostra-se nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvado Deus o Pai, divino sumo bem, com seu divino Espírito agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Fiquem com a paz de Jesus e o amor de Maria.